Olá, muito prazer, meu nome é Wilson Vasconcelos, eu sou palhaço gelatina do Circo Teatro Gelatina. Boa parte da minha carreira nesses últimos anos tem sido dedicada aos shows de hipnose e mais especificamente a hipnose de palco, né? Então eu queria responder aqui nesse vídeo uma dúvida que um colega perguntou em um dos grupos da Open Source Hipnose, mais especificamente no grupo de hipnose de palco, que eu achei muito pertinente, que talvez possa ajudar mais colegas aí a resolver o mesmo tipo de problema, né? Bom, esse colega perguntou, estou montando um show de hipnose e queria saber como fazer para cooptar a atenção, para chamar a atenção, me tornar o foco no momento do show, com um show de hipnose. Parece uma coisa simples, mas pressupondo que um show de hipnose precisa de um momento de relaxamento, de indução, talvez isso não seja tão simples assim. Vamos lá? Bom, quero te pedir para você curtir esse vídeo aqui, curte, compartilha com alguém que você acha que pode ter o mesmo interesse. Tá? Assim você ajuda a gente a crescer esse assunto, essa comunidade tão bacana falando de hipnose. Bom, o colega tem a intenção de montar um show de hipnose para fazer para festas de aniversário de adolescentes. Um baita mercado, eu super indico também. E quando ele fala isso, me ocorre, eu trago algumas lembranças desses quase 30 anos de palhaço que eu tenho de profissão. Eu fiz centenas de shows em buffets, muitos. Teve época da minha vida que eu fazia 5 shows por semana em buffet, um saindo de um e do outro. E hoje eu não faço tanto por causa do meu circo, eu me dedico mais ao circo, mas peguei bastante experiência nesse universo, conheço bem isso. E quando ele fez essa pergunta, me ocorre que é o seguinte, num ambiente como um buffet, por exemplo, ou num salão de festa, né, num ambiente contratado, locado como salão de festa, ou ainda num salão de festa de um prédio, que são duas coisas diferentes, né, nesses 3 ambientes, buffet, salão de festa de prédio, a gente tem algumas concorrências, e se a gente não tomar cuidado, elas podem realmente tomar a atenção da nossa audiência. Num buffet, você tem 1000 concorrências, tem lá um baita videogame, tem um brinquedão que, mesmo sendo uma festa de adolescente, de repente algum moleque vai querer ir lá escorregar, enfim, e vai, de repente, tem alguma tirolesa, né? Tem buffets aqui em São Paulo que são, nossa, industriais, assim, tem brinquedos carésimos, tá, roda gigante, enfim. Então você tem uns brinquedos com os quais é muito difícil você manter uma concorrência. Você tem o serviço de garçom, que não raro, em algumas ocasiões nos meus shows, já entrou no pior momento possível, né? Tirando a atenção da plateia, porque o camarada entra, tá todo mundo lá parado, sentado, assistindo um show, num baita calor, como esse que tá fazendo agora, por exemplo, o cara chega com uma bandeja de Coca-Cola gelada com gelinho lá, então não tem salgadinho, né? E aí todo mundo vai, eu quero, e você já perdeu a atenção. E se isso acontece num show de hipnose, eu nunca fiz um show de hipnose no buffet, mas eu suspeito que seja a pior coisa possível, sobretudo se ele entrar no momento da indução, do aprofundamento, né? Bom, então, o que eu sugiro? Eu fiz um podcast, né, com 40 e tantos minutos falando só disso, né? Os meus podcasts na plataforma da Open Source Hipnose, eles vão ao ar sempre às sextas-feiras, né? Já tenho 2 lá, e cada semana a gente vai fazendo um falando de um assunto diferente de hipnose de palco. Então eu vou discorrer sobre esse assunto no podcast com muito mais tempo, tranquilidade. Aqui, como é vídeo, eu vou falar meio por cima, mas me mantenho sempre à disposição para quem quiser perguntar, né? Bom, a primeira grande precaução que eu acho que a gente tem que tomar para qualquer tipo de show é estabelecer um contrato. Porque no contrato você pode colocar todas as cláusulas que vai colocar o seu contratante num estado de alerta, né, ao perceber que ele está contratando um profissional, que ele não está contratando qualquer garoto que vai fazer qualquer show de qualquer jeito, no combinado na palavra, e mais ou menos naquele cantinho ele fica. Não. Um contrato, eu acho que já é um primeiro rapport, uma primeira experiência que você estabelece com o seu contratante para que ele entenda que ele também tem obrigações ao te contratar, né? Bom, e das muitas exigências que, com o passar dos anos, eu passei a colocar no meu contrato, sem medo de parecer prepotência, arrogância, muito pelo contrário, né? Oferecendo um produto de qualidade profissional, né? Porque o contratante vai passar a perceber que você tem seriedade no que você faz, né? Um contrato já pressupõe isso.
Então, um dos elementos que eu sempre coloquei em todos os contratos na hora do show não podemos ter nenhum outro equipamento de vídeo, de som, de videogame, de brinquedo competindo com o show. Então tem que desligar na hora que contratar o show. Bom, e aí vários outros, né, que eu coloco já para que, volto a dizer, para que o contratante tenha a ideia de que ele está contratando um show profissional. Né? Umas dicas que eu dou aqui, dentre eles, não sei se vai ser conveniente, algumas pessoas podem concordar, outras não, eu adotei para mim para o resto da vida. Em shows particulares, assim, de família, pressupondo que o contratante nem sempre é uma pessoa que tem experiência com isso. Né? Então, às vezes é um papai, uma mamãe que juntou lá uma grana para fazer uma festa para um filho e tal, e não tem ideia de como contratar um show. Então você precisa estabelecer as regras, né? Então eu coloco, por exemplo, eu preciso de uma vaga para estacionamento, né? Porque senão você vai num buffet, por exemplo, está lotado de carro, tem lá um guardador de carro e ele vai guardar os carros do manobrista, ele vai guardar os carros dos convidados da festa. Aí ele vai pegar o carro e vai colocar lá embaixo, às vezes até coloca na rua, né? E aí, no teu caso, como você às vezes você pode ir com microfone, com figurino, levando sacola, alguma coisa que você vai usar no show, algum elemento cênico e tal, mas se o carro fica lá embaixo, você já vai chegar suado na festa, você já vai chegar atormentado. Então é bacana que você estabeleça no contrato, precisamos de uma vaga para automóvel próximo ao local do show. Né? Isso já transmite uma seriedade, um compromisso também do contratante para contigo. Outra cláusula que eu sempre coloco, pode parecer que não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas eu vou explicar o porquê que tem, o que eu acho que tem. Preciso de um local, né, para arrumação, para camarim. E esse local não pode ser um banheiro. Por que não pode ser um banheiro? Porque no banheiro você vai deixar suas coisas lá para fazer o show, no meio vai gente, vai ocupar o banheiro e tudo mais, além do que, na hora que você está se trocando, no meu caso eu faço maquiagem e tudo mais, entra um papai lá e vai lá usar o banheiro no momento que você está lá, é constrangedor e tal. Então, eu exijo nos meus shows e nos meus contratos que haja um lugar onde a gente possa se trocar com certa tranquilidade, que não precisa ser um lugar lindo, maravilhoso, nada disso, mas que tenha segurança e tranquilidade para a gente deixar as nossas coisas, né, para a gente deixar um lugar que nos ofereça a tranquilidade de saber que a gente vai estar trabalhando e as coisas nossas que a gente levou para o show, figurino, mala e etc., estão ali guardadas, né, durante o show, e também um local onde ao final do show você vai estar lá suado, cansado e tudo mais, depois de cumprimentar e tirar foto com todo mundo, você vai poder lá sentar um minutinho para tomar uma água com tranquilidade, sem ser interrompido por alguém que está apertado para ir no banheiro, por exemplo. Né? Outra cláusula que eu sempre coloco no meu contrato, pedimos que seja servido o que houver à disposição de comes e bebes na festa. Né? Por que isso? Porque também coloca o cliente num estado de alerta. Né? Aquele contratante sabe que vai ter que te oferecer uma aguinha, se tiver, um refrigerante, um salgadinho, alguma coisa, e não o resto, ou o que sobrar, ou sequer nem te oferecer nada. Né? Durante muito tempo eu passei por isso, eu não tenho problema nenhum, né? Não tenho a menor cerimônia, sou um cara muito simples mesmo, então não tenho cerimônia com isso, mas eu confesso que às vezes eu fazia 2, 3 shows por dia e puxa, eu ficava incomodado, constrangido de ter que pedir para o garçom, você pode trazer um negocinho para a gente? Então eu já coloco no contrato e o cliente sabe que vai ter que deixar separadinho lá para o artista, né? Bom, outro detalhe, no caso de buffets, de salões de festas que são alugados assim, uma cláusula que eu sempre coloco, o show deve acontecer no principal lugar de audiência do ambiente. Por que isso? Porque às vezes você chega num buffet, um buffet tem 5 salas, né? E tem a sala maior, onde a família vai ficar lá, beleza, conversando, todo mundo, e aí a pessoa do buffet fala, faz o show ali naquele cantinho, pode ser? Não, não pode ser. Não pode ser. Porque o meu show é um show familiar, todas as pessoas precisam participar, e ele não é um show para ser feito ali no cantinho, tá? Então, infelizmente, não pode ser, ele tem que ser feito no melhor lugar, no lugar principal da festa, porque o cliente está pagando num preço que não é barato, né? E pagando por uma atração profissional. Então, não pode ser ali no cantinho, tem que ser num lugar bacana. Bom, tudo isso pode parecer prepotência, pode parecer frescura, mas não é. É uma forma de se autovalorizar, é uma forma que você precisa entender que deve ser adotada para que as pessoas te valorizem, né? Para que o teu cliente te valorize. Agora, por que isso tem a ver com a questão da atenção? Porque
você tem que pensar que as pessoas que vão te contratar talvez não tenham, eu repito, né, a experiência de contratação de artistas, de atração, de produção cultural. E ao se deparar com isso, a pessoa, você já vai criar uma importância que vai, muito provavelmente, ser transferida para os seus convidados, para os convidados daquele contratante, como algo bacana e especial. Entende o que eu falo? Por exemplo, não é difícil que um contratante, uma mamãe, um papai, enfim, pegue lá um contrato desse de uma festa de aniversário e fale: ó, fulana, você vai vir na festa do meu filho? Ah, ele vai fazer 17 anos, uma festa linda, e vai ter um show de hipnose muito bacana. Nossa, você tem que ver, o cara é incrível, mandou um contrato exigindo um monte e tal, vai ter um show muito bacana. Não, você não está exigindo um monte, você só está exigindo o mínimo para que seja respeitado e que o show aconteça com qualidade. Mas isso gera um padrão de importância na cabeça de quem te contrata, que muito provavelmente ele também venda, ao convidar as pessoas, essa mesma importância que você colocou lá. Bom, essas são as dicas básicas aí, que eu acho que podem ser colocadas já num contrato para gerar essa importância e esse profissionalismo que todo show deve ter. Bom, as outras duas eu acho que ficam por conta realmente do pré-talk e da apresentação. No show que eu faço com o meu querido parceiro Ale Reut, a gente não tem o que eu tenho no meu show solo, por exemplo. No meu show solo eu tenho uma gravação em off que me apresenta para que eu entre em cena já com algumas informações ditas antes mesmo de eu entrar em cena. No nosso show que a gente tem dupla, não. A gente entra os dois e tudo mais, e como é uma dupla impactante, porque está de palhaço e tudo mais, então a gente deixa essa questão da atenção, né, por conta do texto que a gente desenvolveu. Mas eu vou falar dessas duas coisas para terminar. Essa locução, ela pode e deve ser feita por um profissional. E qual que é o texto dela? Senhoras e senhores, a partir de agora, daremos início ao show de hipnose. Lembramos a todos que trata-se de, enfim, aí você vai desenvolver o texto que você quiser, que trata-se de uma opção de entretenimento e lazer. A hipnose não faz qualquer menção à religião, não tem qualquer relação com nenhum rito religioso, nem esotérico. A hipnose deve acontecer com a participação total da plateia, sem voluntários não há show. Então, quanto mais voluntários, melhor será o show. Sejam todos muito bem-vindos e com vocês, o Palhaço Gelatina. E aí é um texto mais ou menos assim, é um pouco mais longo. E aí eu entro em cena. Mas essa gravaçãozinha, ela me chama a atenção por dois motivos. O primeiro, porque eu tenho alguém que fale de mim. Isso já gera uma autoridade. E o segundo, porque eu não quero, quando eu estou sozinho, deixar que essa apresentação seja feita por alguém que não conhece nada de hipnose. Então, se você está num show, pode ser que tenha lá um DJ, pode ser que tenha lá um apresentador, pode ser que tenha lá qualquer, ou pai, ou um tio mais animado ou tal, que vai pegar o microfone e, nem sempre, mas pode ser que aconteça, como eu já vi acontecer, da pessoa pegar o microfone e falar: ô gente, vamos sentar aí todo mundo, vamos lá, vamos sentar aí, ó, vai ter um show de hipnose muito legal, hein, quero ver quem vai imitar a galinha aí. Vamos lá, ô Nersão, você vai imitar a galinha aí, rapaz, vai botar ovo aqui na frente, ó, prepara as câmeras aí, hein, vamos tirar foto do Nersão com essa barriga toda aí. Acabou o teu show, não precisa nem entrar, porque o cara já fez involuntariamente o favor de acabar com a expectativa da plateia. Aí você já vê todo mundo assim, ó, na plateia, já cruzando as pernas assim, todo mundo assim quietinho, né? É o corpo dizendo para as pessoas: eu vou assistir, mas eu não quero participar disso nem a pau. Por que eu vou imitar a galinha, né? Então, numa brincadeirinha, numa apresentaçãozinha mal feita de 2 minutos, o cara já acaba com a expectativa que você vai demorar meia hora para reconquistar. Então, para evitar isso, se alguém quer me apresentar antes, eu falo: amigo, você pode só falar com vocês o show de hipnose do Palhaço Gelatina. Só. Não fala mais nada. Não faz mais brincadeira nenhuma, porque pode ir contra o que a gente está esperando do show. Então, se puder falar só isso, eu te agradeço. E se não tem ninguém para falar, melhor ainda. Então, a gente pede para todo mundo sentar, tu fala com o contratante: olha, vamos começar, tudo certo? Então, pode pedir para todo mundo sentar aqui, por favor. E o meu operador de som, ou eu mesmo, se for o caso de fazer um show sozinho, né, eu sempre levo uma equipezinha comigo. Solta, e a primeira faixa da minha trilha sonora é
de fato, a abertura, que é feita por um locutor que eu contrato para ter uma autoridade, para fazer com excelência, bonitinho e tal. Existem locutores, uma dica, locutores de circo que trabalham com essas propagandas que você vê do ovo no carro, que você vê nas lojas, e no universo do circo tem muitos também, né? Que você paga muito barato, eles cobram muito barato porque eles fazem muitas durante o dia e todo dia. Né? Esses carros de som que trabalham com o carro do ovo, o carro da Cândida, né? Eles contratam isso direto. E tem gente que se profissionalizou nisso e tem gravações incríveis. Vocês procurarem lá no Google, né, locutor perto da minha cidade, alguma coisa, você com certeza vai descobrir alguém. E não precisa nem ser perto, né? Porque o cara grava pelo WhatsApp e te manda a gravação aí perfeita, com um vozeirão bacana. Né? No grupo lá da Open Source Hipnose, no grupão aberto, tem alguns locutores lá, tem alguns radialistas lá com um vozeirão que é um barato, né? Você pode combinar ali um cachezinho e ele te manda ali uma gravação em MP3 com o texto que você quis, e aí você pede para ele editar com uma música, com um efeito, ou você mesmo edita uma música em casa e tal. Então, que seja feito de maneira profissional, com uma locução bacana e profissional. E a terceira e última parte, a primeira é o contrato, a segunda é a apresentação, a terceira e última acho que fica também por conta do teu pré-talk, né? O pré-talk é fundamental, eu acho que é ali, né, que você vai definir o sucesso ou o insucesso de um trabalho de palco, né? É ali que você vai ou chamar mais atenção ou despertar mais, ou dispersar mais a atenção da sua audiência, da sua plateia. Então, o pré-talk, ele precisa ser construído, escrito, né, de maneira tal que você... Isso não dá para eu te falar como eu faço, porque eu tenho o meu texto. O meu texto eu faço de palhaço, então eu posso brincar um pouco mais e tal. O texto que eu faço com o meu companheiro Aleroit, a gente também faz de palhaço. É um texto de uma dupla, que pressupõe uma dramaturgia em função daquilo que está sendo dito no espetáculo. Então, tem uma dramaturgia que é diferente de só um texto de apresentação de um show, né? No entanto, eu sugiro que você, de fato, escreva, né, o que você acha importante colocar num pré-talk, levando em conta que você está diante de uma plateia que nunca viu um show de hipnose. Se for uma plateia de adolescentes, pior ainda, mais difícil ainda, porque adolescente é pancada, é um desafio um pouco maior, sim, né, para assistir um show de hipnose. É a faixa etária que mais curte hipnose, são os adolescentes, né? Até por conta do Pyong, que é um grande ídolo da garotada, ele fez essa gentileza de disseminar a hipnose para essa faixa etária de maneira brilhante. Então criou-se no Brasil, graças ao Pyong, sobretudo ao Pyong, né, uma plateia de adolescentes ávida, né, por shows de hipnose. Então, para adolescentes eu acho que é mais bacana. Tem essa facilidade e tem a outra facilidade, que eles são muito exigentes, muito ácidos, né? Nas brincadeiras, nas colocações e tal. Então você tem que saber como montar um texto, né, para que você tenha um pré-talk mais bem elaborado, né, de modo que você não demore tanto para vender a hipnose, né? Numa plateia que você vai ter lá 50, 60 pessoas, não tenha dúvida, você não precisa se preocupar com um pré-talk tão gigantesco, porque vai ter ali 10%, eu somatizo quase sempre 10, 12% de sonambúlicos, né? Então, se você falar 1 hora de pré-talk, ou se você falar 5 minutos, para quem é sonambúlico é mesmo. E numa plateia de 40, 50, 60 pessoas daí para cima, você vai ter sempre 10%, 12%, 15% de sonambúlicos. Né? Quando você vai fazer street, se você vai fazer uma festa, um show numa festa, e você vai fazer o que a gente chama de close-up, né? Que close-up é a mágica na mesa, assim, né? De pertinho, close, né? De pertinho. Ou você vai fazer hipnose, close-up, que você vai hipnotizar um aqui, ele vai ficar na festa e você hipnotiza um ali, aquele lá te chama lá, você vai lá, isso é outra coisa. Aí você vai ter que fazer, aí eu tô falando de outra coisa, né? Aí é outro formato de festa, que também pode acontecer, que é bacana, né? Eu tô me referindo à hipnose de palco, aquela que você vai entrar num palco e a plateia vai parar para te assistir. Esse pré-talk, já que a gente tá tocando nesse assunto, ele pode ser mais reduzido, mais conciso e mais direto, porque não tenha dúvidas que você sempre vai ter os mais suscetíveis que vão fazer o seu show brilhar. Tá bom? Mais uma vez, gente, muito obrigado, estou à disposição. Estou em todas as redes sociais, é só procurar Palhaço Gelatina. E vamos junto na Open Source Hipnose, também todas as redes sociais, todas as mídias. Essa família que cresce a cada dia, né? A cada dia com mais novidades. Volto a dizer, agora a gente tem os podcasts, né? O meu vai ao ar sempre às sextas-feiras.
nas plataformas de divulgação da Open Source Hipnose e a gente conta com vocês para fazer esse bolo crescer. Valeu? Dorme!